Amados irmãos, irmãs e irmãs em Cristo, senhoras e senhores, de novo, nós estamos compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu sou o irmão Frank. Esta é a forma como o mundo inteiro me conhece e o ministério que o Senhor Deus me concedeu. E há muitos irmãos que compartilham a mesma palavra de Deus, a mensagem da hora. É tão precioso para nós que nós temos que compartilhar essa palavra de Deus com as nações. E esse ministério vai a todos os continentes. Justamente agora, nós temos 12 estações diferentes em cada continente. E nossos ministérios se referem ao ministério de ensinamento apostólico profético com um propósito de irmos de volta para a palavra de Deus e somente dizer o que a Escritura diz, somente ensinar o que a Escritura já ensinou. Nosso tema principal permanece para cada sermão, o retorno prometido de nosso Senhor. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou. João capítulo 14. E amados, deixe-me dizer isto em amor. Na primeira vinda de Cristo, 2000 anos atrás, os filhos de Israel esperaram 4000 anos da primeira promessa em Gênesis 3:15, que a semente de Deus viria através da mulher para esmagar a cabeça da serpente, que o Filho de Deus seria manifestado e nos daria a redenção. Todas as promessas do Antigo Testamento, diretamente a Salmos 2, versículo 7, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Todas as promessas, segundo Samuel 7:14, eu lhe serei pai e ele me será filho. Todas as promessas, diretamente a Isaías 7:14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Diretamente a Miqueias 5, que o Salvador será nascido em Belém. E amados, quando o tempo se cumpriu, mesmo aqueles que viram a sua estrela no ocidente, seguiram a estrela diretamente até Jerusalém e até Belém. Mas os judeus que esperaram, que tinham a promessa, perderam o dia da sua visitação. E em João, capítulo 1, a Escritura diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isto parte nosso coração. Ele veio para os seus. Eles cantaram sobre ele. Cada sacrifício, cada sábado, cada leitura da Escritura, do que quer que fosse, o propósito principal de todos os cultos religiosos e atos era a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E eles mesmos sabiam que Elias viria primeiro, porque em Mateus 17, os discípulos perguntaram ao Senhor, no versículo 10, por que dizem então os escribas que Elias deve vir primeiro? Então,
nosso Senhor deu uma resposta dupla, garantindo-nos a compreensão que João o Batista veio no espírito e poder de Elias. E por isso foi o Elias daquele dia. Versículo 12 e 13. Mas nosso Senhor, no versículo 11, enfatizou e disse, repetindo a promessa de Malaquias 4, na verdade, Elias há de vir e restaurará todas as coisas. João veio para preparar o caminho do Senhor, mas os ensinadores daquele dia não somente estavam contra o seu ministério, eles estavam contra aqueles que aceitaram o ministério de João. E então, obviamente, em cada encontro, os escribas e os fariseus estavam presentes. O que quer que o Senhor dissesse, não estava certo na visão deles. Nada além de argumentos, nada além de críticas. Onde quer que o nosso Senhor esteve, eles tinham algo a dizer contra ele, contra o que ele estava fazendo. Imaginem o Senhor como Salvador vindo aos seus e nada além de rejeição e crítica. Mas então, a segunda parte, em João capítulo 1, mas a todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Assim é no nosso dia. Toda a cristandade, o mundo cristão está contra o Senhor. Estão os seus próprios programas, tem seus próprios seminários bíblicos, cada igreja, cada denominação, todos têm tudo de si mesmos, seus próprios ensinamentos, seus próprios estatutos de fé e credo. Mas, amigos, o tempo chegou. O tempo chegou. Mesmo que a maioria não compreenda e receba a palavra prometida para esse dia, há um restante no nosso tempo, como foi nos dias de Elias, o profeta, que pensou no momento que ele era o único que havia restado, porque os altares haviam sido derribados e alguns estavam marchando atrás dos sacerdotes de Baal, os outros atrás dos sacerdotes de Axera. Então o Senhor disse, todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Assim é no nosso tempo. Deus manteve a sua promessa. Ele enviou, nesta era profética, um ministério profético. E nenhum homem de Deus decide por si mesmo. Deus decide a quem chama, que tipo de comissão ele dará de acordo com o plano de salvação. O ministério de João Batista foi para preparar os caminhos do Senhor. O ministério do profeta, que era para vir antes do grande e terrível dia do Senhor, foi para restaurar. E você pode ler isto em Mateus 17, 11. Você encontra a palavra restaurar na Bíblia. Também em Marcos, capítulo 9, versículo 12. Eu não ousaria adicionar uma palavra à palavra de Deus, mas eu tenho que enfatizar
essas promessas que são de maior importância para o nosso dia e tempo. Amigos, deixe-me dizer isto como um testemunho pessoal. Desde 1949, eu participei de convenções internacionais no movimento mundial pentecostal. Eu conheço todos os grandes evangelistas pessoalmente. Mesmo em 1960, eu estava para me tornar o, daquela época, grande e renomado missionário T.L. Osborne. Eu estava para me tornar o seu diretor europeu. Eu estou familiarizado. Eu traduzi para os grandes homens, assim chamados grandes homens, não criticando, mas foi William Branham, um homem enviado por Deus, com a palavra de Deus, com a mensagem de restauração, para nos trazer de volta e para revelar todos os mistérios do que aconteceu no Jardim do Éden. Isto é muito importante que nós saibamos, porque o pecado original aconteceu quando a serpente seduziu a Eva. Isto é, quando o primeiro pecado aconteceu. Primeiramente, incredulidade sobre o que Deus havia dito, e a serpente deu a sua interpretação, e então Eva foi enganada. Não somente enganada, ela foi seduzida. Ela foi seduzida. O que isso significa? E então, também Adão a conheceu. E quando ela deu à luz a Caim, e ela continuou no mesmo processo, no mesmo dia, e deu à luz a Abel. Dois filhos completamente diferentes foram nascidos. Houve um engano, e esse engano aconteceu pela sedução, e dois filhos diferentes foram nascidos. Por isso, em nenhuma das genealogias do Antigo ou do Novo Testamento, Caim é mencionado como filho de Adão. Nenhuma vez sequer. E João, o apóstolo, escreve e diz que Caim foi do maligno. Você pode ler isso. Está tudo na Santa Palavra de Deus. Mas o ponto principal que eu tenho que sublinhar de alguma forma é este. Porque a primeira transgressão, a primeira sedução, o primeiro pecado no Jardim do Éden aconteceu por geração no natural, um pecado na carne. E por isto, o nosso Salvador teve que vir em um corpo que foi gerado pelo Espírito Santo, como o nosso Senhor foi prometido, e Eva, no Antigo Testamento, foi a mãe de todos os viventes. Não está dito Adão foi o pai de todos os viventes, somente diz Eva foi a mãe de todos os viventes. Oh, quão preciosa é a palavra de Deus! E então, quando Gabriel deu a promessa a Maria, ela creu nessa promessa. E esse foi o momento quando o Filho foi gerado pelo Espírito Santo. Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado santo. Assim, havia um corpo santo gerado pelo Espírito Santo,
mas foi um corpo natural, e foi sangue natural neste corpo natural. E porque a vida está no sangue, a vida eterna de Deus estava no sangue do Salvador. E por isso, este sangue teve que ser derramado para nos redimir, para nos trazer para fora da queda, para nos trazer de volta a Deus e para nos dar vida eterna de novo. Muito poderia ser dito sobre esse tema. Agora, amados, de novo ao ponto principal. Nosso Senhor prometeu retornar. Nosso Senhor prometeu preparar morada e retornar e nos levar consigo aonde Ele está. Mas Ele fez então a promessa que antes que isto aconteça, haveria um tempo de restauração, que Ele enviaria alguém como Elias, que tomou as 12 pedras, de acordo com as 12 tribos, restaurando o altar do Senhor, colocando sacrifícios sobre o altar e derramando água sobre o sacrifício, ajuntando o povo de Deus, perguntando: quanto tempo vocês se moverão nesta e naquela direção? Se o Senhor é Deus, segui-o. Então ele orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. E então Deus confirmou a mensagem, sua palavra, a direta comissão. E o coração do povo foi trazido ao Senhor. Amados, da mesma forma, deixe-me dizer isto, e eu não ousaria esconder isto de você. Se eu somente soubesse o que Deus fez nos dias de Elias, ou no tempo de João Batista, ou em qualquer outro tempo, eu não deveria perder o seu tempo. Mas, amigos, eu posso informá-lo sobre a palavra prometida para esse dia. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E se você for a Joel, capítulo 2, versículo 31, antes que o sol se torne em trevas e a lua em sangue, Deus prometeu enviar alguém como Elias para nos restaurar de volta à palavra de Deus, a Deus, ao princípio. Assim, para que todas as coisas como eram 2000 anos atrás, no princípio, que elas seriam restauradas de todas as formas. Os verdadeiros ensinamentos, o verdadeiro poder de Deus, a manifestação e restauração de todos os dons do Espírito Santo, mas não tendo mais seus próprios caminhos. Como todos nós sabemos, desde o derramamento do Espírito Santo, acima de 100 anos atrás, no último século, pessoas ainda continuam em seus próprios caminhos, permanecendo em seus ensinamentos tradicionais próprios. Mas agora é o tempo de Deus. Você não pode caminhar em seus próprios caminhos e agradar a Deus. É impossível. Nós temos que sair de todas as denominações, nos separar de todos os seus ensinamentos, voltar à palavra de Deus e sermos ensinados pelo Espírito Santo, do qual nosso Senhor disse em João 16, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não é uma experiência num seminário, é ser guiado pelo Espírito Santo. Não está dito
aqueles que estão preenchidos com o Espírito Santo o farão, mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Assim, há tantos, eu creio que há 550 milhões que dizem serem pentecostais, que dizem serem carismáticos, e todos caminham em seus próprios caminhos. Eles não se preocupam com o que Deus disse, eles simplesmente se preocupam o que as personalidades carismáticas dizem, mesmo tomando a jaqueta e fazendo de uma forma assim, em ondas, e dizendo o Espírito Santo que está movendo. Não, o homem que está movendo a sua jaqueta, não o Espírito Santo, mas as pessoas estão sendo enganadas. Isso nos traz, honestamente, a Mateus, capítulo 25. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Mas isso também nos leva a Mateus 24, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Todos que não creem na palavra escrita como autoridade final, todos que não estão de acordo com o Deus único, um Senhor, uma fé, um batismo, todos que caminham em seus próprios caminhos, eles não precisam ser enganados, eles já caíram no engano. E Deus não é o altar de confusão. Satanás é o enganador do mundo inteiro. E cada doutrina errada é um engano, seja sobre a divindade, sobre o batismo, sobre a ceia do Senhor. Simplesmente imagine, crendo que se você tiver um copo com vinho, que essa taça muda para o sangue de Cristo. Não, Jesus Cristo, com o seu próprio sangue, como sumo sacerdote, foi ao santuário santo no céu e colocou o sangue no trono da graça. Tudo foi mudado. O ensinamento sobre a divindade, sobre o batismo na água, sobre a ceia do Senhor, sobre todas essas doutrinas bíblicas, tudo foi mudado. Mas, amados, o tempo chegou. E este é o tempo de Deus. E o Senhor pode ser agradado que o seu último ministério está alcançando mundialmente e que todos voltarão à palavra de Deus antes que o Senhor retorne. Você não pode estar na vontade de Deus a não ser que você esteja na palavra de Deus. E somente se você estiver na palavra de Deus, você pode estar na vontade de Deus. Não caminhe por seus próprios caminhos, em seus próprios ensinamentos, em sua própria convicção adiante. Volte para o Senhor. Venha para debaixo do sangue, debaixo do direcionamento do Espírito Santo, retornando à palavra de Deus, retornando ao Senhor. E, por favor, creia como a Escritura diz. De outra forma, você será terrivelmente desapontado, especialmente aqueles que creem na segunda vinda de Cristo. Por favor, evitem o pior e mais terrível desapontamento. Voltem para a palavra de Deus. Creiam como a Escritura diz e seja preparado no seu coração, corpo e alma, sendo agradável ao Senhor. A sua vontade seja feita como é feita no céu. Que as bênçãos do Todo-Poderoso Deus possam descansar sobre você e que a sua palavra, mesmo a partir dessa mensagem, não retorne vazia, mas cumpra aquilo para o qual foi enviada. O Senhor esteja com você
e o abençoe no santo nome de Jesus. Amém.